João capítulo 15, versículo 15, diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco que o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é um dos textos tremendos e profundos da palavra de Deus. Eu quero falar de um princípio nesta manhã e meditar com você sobre ele, que é fundamental no nosso sucesso, na nossa prosperidade, no avanço da nossa vida de uma maneira abençoada. Muitas vezes nós falamos a respeito de amar a Deus. Pergunta a qualquer pessoa, principalmente num país que nem o nosso, que tem uma tradição cristã, as pessoas, não, claro, eu amo a Deus. O problema da tradição é exatamente que a tradição muitas vezes nos deixa muito tradicionais. E nós deixamos de ir para a essência da palavra de Deus. Então nós adotamos a religião dos nossos pais e dizemos, eu sou cristão e tal. Alguns dizem, eu sou um cristão não praticante. Daqui a uns dias vão dizer, eu também sou um evangélico não praticante. Porque é a tradição, a pessoa acaba absorvendo a linguagem cristã e fala das coisas, mas como simplesmente uma herança que recebeu, mas não como uma experiência pessoal com Deus. Então nós começamos a falar de Cristo, e dizemos que amamos a Deus, mas nós não guardamos os seus mandamentos. Ou seja, não é guardar o mandamento no sentido de estar guardado. Não, isso aqui é uma coisa que eu respeito. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava dirigindo um grupo familiar em Curitiba, e aquela pessoa na casa a qual eu estava ali ministrando, dizia, eu amo muito a palavra de Deus, eu deixo ali no cantinho, tiro a poeira, respeito demais a palavra de Deus. São conceitos religiosos, pensamentos assim, contrários até à palavra de Deus. E muitas pessoas estão dizendo que amam a Deus, quando na verdade não obedecem os seus mandamentos, não obedecem a palavra de Deus. É tão poderoso esta abordagem aqui de Jesus, que Jesus está dizendo, se você me ama, você vai obedecer a palavra. Depois, no capítulo 15, mais um pouco à frente, você vai encontrar exatamente esse sentido objetivo. Jesus dizendo que ele vai se manifestar àquele que guarda os seus mandamentos, que obedece os seus mandamentos, que está disposto a fazer a sua vontade. Quando nós voltamos no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos a orientação de Deus para que se obedeça a sua palavra. E diz assim a palavra naquele texto, o Senhor falando com Adão, diz, olha, você pode usufruir de todas as árvores do jardim, mas você não pode tocar nesta aqui. Depois, à frente, quando eles descobrem que estão nus, a primeira pergunta que Deus faz, ele fala primeiro, o que vocês fizeram? Vocês comeram da árvore? E depois ele pergunta, vocês desobedeceram aquilo que eu mandei? Desculpe. E muitas vezes o que acontece? A pessoa faz exatamente assim. Ouve a palavra, mas faz contrário à palavra. Assim como Adão e Eva fizeram. Quando houve a desobediência, o caos começou a ser estabelecido na vida da humanidade. O primeiro Adão, então, a Bíblia nos diz como o pai da humanidade. E ali entrou o pecado por causa da desobediência. O maior pecado que nós cometemos, muita gente pensa, o pecado é isso, aquilo outro, e dá uma série de características do pecado. Na verdade, são manifestações da desobediência. Quando a palavra de Deus está dizendo para nós que temos que ter uma postura diante de Deus. Quando temos que ter um comportamento diante de Deus.
Depois que o povo anda pelo deserto por 40 anos por causa da murmuração e da desobediência, o Senhor logo em Deuteronômio começa a falar para ele, olha, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, a bênção virá sobre a sua vida. Se vocês obedecerem os meus princípios, a bênção virá sobre a sua vida. Porém, se você desobedecer os princípios que eu tenho colocado, os estatutos que eu tenho colocado, os mandamentos, os preceitos que eu tenho estabelecido, se vocês desobedecerem, a maldição virá sobre a sua vida. Ou seja, a questão do equilíbrio na nossa vida, ou de estar bem ou estar vivendo num caos, está exatamente na questão de estarmos obedecendo a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra e andamos debaixo do princípio da palavra e procuramos andar diante do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos manda, nos ordena, e Jesus resume muito claramente os princípios. Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Quando nós começamos a entrar na questão da obediência, nós começamos a verificar que a manifestação de Deus vem sobre a nossa vida. O amor de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta. Jesus diz assim, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele diz, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. E se nós dissemos que nós amamos a Deus, nós temos que ter disposição para fazer a sua vontade. Em um certo momento, Pedro, quando está pregando o Evangelho, nós lemos isso em Atos dos Apóstolos, Pedro é repreendido, dizendo, não pregue mais este Evangelho, não fique anunciando essas palavras, você está perturbando o sossego da cidade. E Pedro, então, é pressionado a não pregar mais, e sob ameaça de prisão e tudo mais. E Pedro responde àquela liderança e diz, o que vos parece bem? Devemos obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eu vou obedecer a Deus. Pedro, então, toma uma posição com risco de vida, mas ele diz assim, eu vou obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Tem muitas vezes que as pessoas estão dizendo, não, eu amo a Deus, eu faço até a obra de Deus. É muito mais fácil, inclusive, nós procurarmos uma saída rápida. Tem muita gente buscando respostas rápidas para os seus problemas. Tem alguns até que têm mais disposição, por exemplo, de sacrificar um tempo em oração nos montes e fazendo sacrifício e muitos dias de jejum e muita coisa, um aspecto religiosamente falando, um aspecto de religiosidade. Tem muita gente correndo atrás disso. Tem muita gente, inclusive, dizendo, não, imagina, é assim mesmo. Quando, na verdade, um simples mandamento da palavra, coisa básica que a palavra manda fazer, não está disposto, porque é muito mais fácil você fazer sacrifício do que obediência. Eu não sou contra a oração, o jejum, nada disso, nós praticamos isso. Mas isso deve vir junto com a obediência à palavra. Quando nós lemos lá em Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, vemos ali o texto em que Samuel fala com Saul e diz, hoje o teu reinado foi rejeitado, porque você, ao invés de obedecer, você foi sacrificar. E a Bíblia diz assim que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício. Nós muitas vezes torcemos o princípio da palavra de Deus e tentamos ajustar a palavra de Deus à nossa maneira de viver. Eu quero dizer uma coisa a você, querido telespectador, amigo, que está aí nos assistindo nesta manhã. Deus está muito mais interessado na nossa obediência do que o nosso sacrifício. Porque a obediência, nós entendemos que a obediência nos leva a servir a Deus. Mas servir a Deus nem sempre é obediência. Porque muitas vezes podemos ter um serviço religioso e não ter obediência à sua palavra. Quando o Senhor chama Abraão e faz uma promessa poderosa a ele, lá no capítulo 22 de Gênesis, nós encontramos exatamente esta posição. O Senhor diz assim, olha, todas as famílias da terra serão benditas no teu nome, porque você me obedeceu. Então a obediência gera a verdadeira adoração. Quando nós nos prostramos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, nos versos primeiros ali, nós encontramos dizendo que para quem nós nos inclinamos, a este então nós vamos servir ou obedecer. Uma tradução traz servir, outra tradução traz obedecer. Se nós nos inclinamos para Deus, obedecemos a Ele e fazemos a vontade dEle. Se nos inclinamos para o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, assim seremos servos dEle.
Quando nós nos inclinamos, nós servimos e nós adoramos. A obediência nos leva exatamente a isso. Quem eu me rendo, quem eu estou disposto a obedecer, desse eu sou servo. Quando eu estou disposto a obedecer a Deus, eu, na verdade, declaro que eu sou servo de Deus e que a minha vida pertence ao Senhor. Quem manda na minha vida é Ele. Não os meus conceitos, princípios, não a minha maneira de achar as coisas, mas sim fazendo a vontade de Deus. A obediência gera a manifestação de Deus e o texto diz, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos entender que devemos obedecer a Tua palavra. Nos ajuda nisso, porque nós sabemos que a Tua bênção virá sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, telespectador. Que Deus te abençoe e fique na paz